Tá. Vou começar aqui. Tá todo mundo me escutando aí? Se puder responder no chat. E vendo a tela do professor Max. Eu tô tranquilo, tá dando pra ver aqui. Ok, então. Vamos começar aqui. A gente não tem muitas novidades em relação ao calendário acadêmico desde a última semana. As aulas oficialmente estão suspensas até o dia 15 desse mês, ok? A gente não tem certeza se elas voltarão, que dia que essas aulas voltarão e se voltarão ainda esse mês, ok? A gente tem que esperar os novos comunicados, ok? Novamente, lembrando a todo mundo que esse vídeo está sendo gravado e a gente vai colocar depois no YouTube, para quem quiser ver depois, ok? Vamos tentar fazer essas quartas eletrizantes entrar como um projeto de extensão, ok? E se isso funcionar, é uma tentativa ainda, não uma certeza, pelo menos o pessoal do terceiro e quarto período vai poder contabilizar essas horas como horas de estágio, tá bom? Depois eu coloco, se isso funcionar direitinho, eu vou colocar isso lá no e-mail com a programação, tá ok? Mas só para os alunos do terceiro e quarto período, que é quando realmente pode fazer o estágio, ok? E novamente eu vou pedir para todo mundo colocar no chat o nome completo, e se alguém puder me lembrar de relembrá-los no final. Se alguém esqueceu ou chegou atrasado, depois a gente tem que lembrar de colocar o nome completo no chat, que eu estou colocando isso como a lista de presença, tanto para os encontros, quanto para emitir o certificado no final, tá bom? Aí vou deixar a palavra com o professor Max. Não sei se algum aluno tem alguma questão, alguma coisa que queira que eu possa ajudar nesse início. Se alguém quiser falar alguma coisa. Tá. Temos algumas propostas de encontros, mas eu vou deixar isso para o final da aula do Max aqui, para a gente conversar sobre isso, tá bom? Vou deixar a palavra com ele agora. Boa tarde, gente. Tá todo mundo aí conseguindo me ouvir bem? Tá ok, ô Max. Então tá. A gente vai começar aqui, então, a nossa terceira aula aqui, que a gente já vai começar a ver sobre questões de condicionais, tá? Então, o que é importante a gente relembrar aqui são esses operadores de comparação. Então, a gente vai utilizar muito esse comparador aqui, o igual, né? Aí tem que relembrar aqui, na hora de programar, que tem que botar dois iguais, né? Porque um igual é para poder setar um valor numa variável, então dois iguais aqui ele faz essa comparação de igual, tá? Tem essas outras aqui que pode ser utilizada, mas a gente não irá utilizar aqui nas atividades que eu vou propor de hoje, tá? Eu vou mudar um pouco a dinâmica também, tá? Eu vou estar fazendo a programação junto com vocês, mas aí eu espero que vocês aí tentem acessar aí, montar ao mesmo tempo, tá? Para vocês praticarem. Outra parte aqui que é importante também relembrar é essa parte aqui onde que a gente tem aqui os operadores booleanos, que vai ter uma parte que nós iremos utilizar, o AND, o OU, né, no teclado, como eu havia comentado, ele fica aí do lado direito aí do Shift, tá? Ou do lado esquerdo aí do botãozinho Z, tá? Tem que apertar o Shift e o contrabarra, aí é essa barrinha aqui reta, tá? Duas vezes, ok? E o não aqui, se você quiser negar alguma condição. Tá? Isso aí é a revisão que a gente precisa para a gente poder começar a brincar com um par de condicionais, tá? E aí a primeira programação que a gente vai ver aqui é o if. O if, ele é a situação do se. Se, aí você vai colocar aqui no interior dos parênteses aqui uma condição. Se essa condição for verdadeira, o que tiver dentro dessas chaves, o meu Arduino vai executar. Ok? Tá claro essa primeira sintaxe aqui do se?
que é nele que nós vamos trabalhar inicialmente aqui nessa aula, tá? Ok. E aí, você pode fazer ela de várias formas diferentes. Então, vou mostrar aqui um exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo aqui, ó, se x for maior que 120, né, executa isso, tá? Então, ele vai escrever aqui nesse NetPin o nível lógico alto. Aí nessa segunda aqui, se o x for maior que 120, executa a mesma coisa. Qual é o detalhe desse aqui? É que não tem a chave. Vocês estão conseguindo observar que não tem a chave igual esse daqui, olha. Esse daqui tem a chave. Quando só tem uma ação para ser executada com o se, não necessariamente você precisa da chave. Você pode observar que nesses três aqui, eles são idênticos, tá? Mas a chave ele é opcional. Você pode botar, né, o if, né, e a condicional aqui dentro e logo em seguida escrever, né, a ação que você quer. Ou você pode dar enter, escrever embaixo, ou você pode botar também entre chaves, não tem problema, tá? Lembrando aqui, ó, observando que depois do if não vem o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele vem só depois de alguma ação, tá? Só depois de alguma ação. A chave, já nesse último caso aqui, a chave passa a ser obrigatória se você tiver mais de uma ação a ser executada, né, nessa situação aqui do se. Então, eu tenho essa situação aqui que, se o x for maior que 120, eu vou executar essas duas ações. Tá? Então, assim, eu tenho essa forma de utilizar o se, tá? E vai abranger bastante casos aí de aplicações agora, porque na maioria das vezes, né, as ações elas vão ser condicionadas a alguma relação externa. Então, o if é extremamente importante aí na hora da programação. Tá? E aí, eu vou colocar essa primeira atividade, que é a seguinte. Né? E aí, eu vou dar um tempo aí. Me responde aí no chat aí quem é que está com o simulador aberto, que aí eu vou acompanhando vocês aí pelo próprio chat. E aí eu vou dar um tempo para vocês poderem montar o circuito no simulador, tá? E aí eu vou programar aqui na tela aqui, na minha tela aqui, e quem está com o simulador vai montando também, tá? Então eu estou aqui, né, pedindo essa primeira atividade aqui para colocar, né, um LED para acender por diferentes tempos, de acordo com o botão acionado, tá? Então, não tem problema, Daniel. Eu vou fazer a programação aqui e se acompanha aqui na minha tela, tá? E aí eu boto o seguinte, ó, o botão 1 eu quero que o meu LED fique acionado por 1 segundo, e se eu apertar o botão 2 eu quero que fique acionado por 2 segundos, ok? Então, aqui é um exemplo do circuito que você pode montar, tá? E aí, no Audio, eu vou mudar para outra tela aqui, aí você tenta montar esse circuito aqui, tá? Onde que esse aqui vai ser o meu botão 1, esse aqui é o meu botão 2, esse aqui é o meu LED, tá? E aí eu botei aqui para o meu LED aqui ficar conectado no pino 10, o botão 1 no pino 6, o botão 2 no pino 6 e o botão 1 no pino 2, certo? Tá? Então eu vou mudar aqui para outra tela enquanto... Aí, Luiz, eu preciso aí de um ok aí seu aí dizendo que você conseguiu já montar o circuito, como é que tá o andamento aí, tá? Se tiver mais alguém aí, me dá um sinal. Pode até ser, né? Não sei, eu acho que o Leandro estava treinando da outra vez também. Então, assim, só para eu aguardar vocês poderem montar o circuito, quem estiver acompanhando aí, né, junto com o simulador.
Ok, então olha só. Então, como eu já havia comentado, a primeira parte da nossa programação, ela é a parte das variáveis. Então, eu vou criar aqui 3 variáveis. A primeira variável que eu vou criar vai ser uma variável inteira. Vou chamar ela de botão 1. Tá? Não pode ter o til, então vai ter que ficar botal 1. E também não pode ter espaço. Então, se você quiser dar um espaço, você pode usar esse underline aqui. Mas eu não dou underline, não. Mas aí isso aí fica a critério. Vou chamar ela aqui de 0 aqui, mas não faz muita diferença. Mas não vai fazer muita diferença. Então, eu já vou criar aqui, ó, botão 1, botão 2 e um LED. Todas elas são inteiras, então criamos aqui as 3 variáveis, certo? Tá? Elas vão servir para poder auxiliar a gente na nossa programação. A gente pode também criar as variáveis para poder armazenar as informações do número dos pinos. Então, eu vou criar aqui, olha, botão, né, eu vou botar aqui pin, botão 1, né, o pino do botão 1 é o pino 2. Vou criar aqui também o pino do botão 2 aqui, que no caso aqui eu estou armazenando aqui o número 6. E no caso aqui o pino do botão, o pino do LED, né? Esse está no pino 10. Ok, então configuramos aqui a parte das variáveis, certo? São as variáveis que nós vamos precisar, que é o que me recorda agora. Dependendo da situação, a gente pode criar uma variável depois e aí a gente inclui aqui, tá? Agora, indo aqui para a parte das configurações, a gente precisa configurar os pinos, dizer quem é o pino que vai ser saída e quem vai ser entrada. Tá? Tá todo mundo conseguindo ver aí minha tela? Sim. Ok, então tá bom. Então, ó, a gente tem que entrar lá na configuração Pin Mode. Tá? E aí, gente, eu particularmente não decoro as configurações. Então, o que eu venho aqui? Você vem aqui no site aqui da referência. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu procuro aqui. Ó. Eu vou dar aqui um Ctrl F, Pin Mode. Então, tá aqui. Ó. O Pin Mode é dessa forma, assim, ó, com M maiúsculo. Tá? Se eu quiser ver a parte, né, o modelo aqui, ó, acesso aqui, tem aqui. Ó. A sintaxe dela. Ok? Então, voltando aqui, então estava certo aqui, Pin Mode. E aí eu vou colocar, né, o pino do botão 1 como uma saída. Aí, novamente, Pin Mode. Na verdade, o botão é uma entrada, né? Então, se eu corrigir isso aqui. E o último aqui, que é o nosso LED, ele é uma saída. Então tá aí feita a configuração aí da nossa a programação aí da configuração, né, do setup. E aí a gente pode partir direto para o programa. Max, Tá? Oi. você botou ali no botão 12, você botou o pino 5, não 6. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Ah.
Então, corrigindo aí, tá? Pino 6 é o daqui do botão 2 aqui, tá? E aqui é botão, não é botal, não. Ok. Se tiver mais alguma coisa errada aí, vocês vão me ajudando aí, tá, gente? Tá? Então, ó, agora vem a parte da configuração do programa em si. Tá? Como eu havia dito, se eu apertar o botão 1, é para ele ficar, né, 1 segundo ligado. Se eu apertar o botão 2, é para ficar 2 segundos ligado. E aí, se eu não apertar nada, ele vai ficar desligado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha programação eu vou fazer o seguinte: antes de fazer isso que eu ia comentar agora, eu vou fazer a programação da forma que a gente imagina que vai fazer, né? Então, ó, eu vou usar um if se, né, eu apertar o botão, né? Então, ó, se eu apertar o botão, aí eu vou fazer o seguinte: vou botar aqui, ó, o botão 1 vai ser igual o meu digital read cadê? Do meu pino do botão aqui. Então, se eu apertar o botão, agora, ele vai armazenar 1, né? E se eu não apertar, ele vai armazenar 0. Então, agora vamos aqui agora para o if. Ó, se esse botão 1 for igual a 1, então isso quer dizer que eu apertei o botão. Então, se for igual a 1, ele vai executar o que está aqui dentro. O que eu peço? Para ligar o NED, não é isso? Então, é digital write. Aí eu boto aqui, né, o pino do LED, né? Pin LED, e ponho o que eu quero. Se acender, eu coloco 1, se eu quero que apague, eu coloco 0. Então, eu vou colocar para acender. E fecho aqui. E eu peço para ele esperar por 1 segundo. Então, delay aqui 1 segundo. Então, eu vou testar só esse pedaço aqui da programação para a gente ver aqui o que está acontecendo. Né? Então, olha. Deixa eu ver aqui o que tem aqui faltando aqui nessa programação. Está faltando arrumar isso aqui. Então, ó, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu apertar aqui, o meu LED está desligado. Quando eu apertar aqui, o meu LED acende e ele o quê? Ele não apaga. Né? Então, o que ficou faltando aqui nessa programação? Ficou faltando fora desse if aqui, né, eu desligar o meu LED. Então, vamos colocar aqui para desligar o meu LED aqui. Então, ele vai executar. E aí, observe o seguinte, né? Aqui ele vai ligar, mas se ele não entrar dentro desse if, enquanto eu não apertar o botão, ele vai ficar infinitamente aqui desligando o LED, não tem problema. Então, se por algum erro aqui, né, acontecer do meu LED acender acidentalmente, meu próprio programa aqui vai ficar, né, infinitamente aqui desligando o meu LED aqui enquanto eu não apertar o botão. Então, ó, testando aqui, olha. Então, eu aperto aqui o botão, ele espera 1 segundo e desliga, né? E aí, né, tá funcionando da forma que a gente quer. E aí, assim, como é que a gente pode, então, fazer agora o segundo caso? É praticamente repetir esse processo aqui. Nós vamos colocar mais uma segunda situação de if agora. Tá? Então, ó, vou fazer a mesma coisa, vou criar aqui a situação aqui onde vai armazenar a informação do botão. Então, ó, digital read. E aí vai fazer a leitura, nesse caso aqui é do pino do botão 2. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Vou fazer um novo if. E aí agora, se o botão 2 for igual a 1, né? Ou se for igual, aí eu vou usar o outro termo, se for igual a nível lógico alto, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele, dessa vez, né, ligue, né, o meu
o meu botão, mas que dessa vez eu quero que ele espere o quê? 2 segundos. Então agora, ó, apertando aqui, olha, ele dessa vez vai esperar 2 segundos e vai apagar. Vocês aí que estão acompanhando, conseguiram entender aí a programação que eu montei? O que é interessante? Essa programação que eu montei, ela não necessariamente tem que ser dessa forma. Eu poderia montar de várias formas diferentes. Eu vou colocar aqui uma outra ideia, né, que vai fazer a mesma coisa essa programação. Então, dessa vez, eu vou fazer o seguinte, né? Então, eu vou colocar aqui que ele vai entrar nesse if, né, se o botão 1 ou o botão 2 for igual a 1. Então, ele vai entrar nesse if em qualquer uma dessas duas situações, né? Nesse caso aqui, eu apertando aqui a programação, botando para iniciar, qualquer um dos dois que eu apertar agora vai esperar somente 1 segundo. E aí o que a gente pode fazer? Aqui dentro a gente pode criar um if, né? Que aí ele vai fazer o seguinte, ó, o botão 1 for igual a 1, aí espere 1 segundo. E aí agora a gente coloca o outro. Se botão 2 for igual, né, a nível lógico alto, espere 2 segundos. A princípio vai fazer a mesma coisa. Vamos testar aqui. Então, ó, qualquer uma das duas situações, ele vai entrar dentro aqui desse if, inicialmente, porque eu botei um ou agora, né? E aí, dentro desse if, ele vai entrar dentro desses dois ifs agora, dependendo de qual dos dois que eu apertei. Então, assim, né, a programação ela depende muito do programador, né? O programador que define aí como é que vai ficar aí a programação dele, tá? Ok aí essa variação aí para essa programação? No slide que eu vou mandar, a programação vai diferente dessa, né? Porque eu monto o texto, mas aí na hora de programar eu não lembro de cabeça como é que estava a programação, né? Deixa eu ver aqui o que eu pedi aqui para... Ah, tá. Na segunda tarefa aqui, eu peço, e aí a gente vai precisar dos booleanos agora, né? Eu peço para incluir um sensor de luminosidade, ok? Eu vou abrir um outro aqui, que eu já fiz aqui com o sensor. Na prática, gente, na prática, na hora de fazer um sensor de luminosidade, quem for fazer um sensor de luminosidade mesmo, pode utilizar esse negócio aqui, ó. Pessoal, esse aqui, ó. Esse fotoresistor aqui, tá? E aí, só que esse cara aqui é uma resistência variável que varia, né, de acordo com a luminosidade. E aí a gente, no nosso Arduino aqui, a gente ia ter que trabalhar aí com a entrada analógica. Como eu não ensinei isso ainda, eu estou usando aqui uma chavinha aqui só para poder simular. Ligado e desligado, acionado e desacionado aqui para fazer o papel aqui de nível lógico alto e baixo, como fosse um sensor digital, tá? No outro caso, a gente ia precisar aqui usar aqui as nossas entradas analógicas e aí entrar numa situação parecida com essa daqui, onde que eu ia ter que definir um número, tá? Mas isso aí vai ficar aí para o futuro aí, para vocês que forem fazer TCC com Arduino, aí quem for mexer com entrada analógica eu explico, tá? Mas não sei se vai dar tempo de eu explicar isso aqui, tá? Mas aí no nosso caso aqui, é esse botãozinho aqui que está fazendo o papel aqui do nosso sensor de luminosidade, tá? Nessa situação aqui é nível lógico baixo e nessa aqui nível lógico alto. O que eu peço aqui? Eu peço que quando acionado, não permita que o LED acenda. Então, isso aqui é uma situação até próximo da prática, né? Então, assim, se tiver claro dentro do ambiente,
né? Não é para ligar as lâmpadas, mesmo que eu aperte o botão, tá? Então, a ideia é essa, tá? Então, quando ele estiver mandando o nível lógico alto, quando for 1, né, não pode ligar. Então, eu apaguei aqui na programação. Deixa eu pegar ela. Vou trazer aqui na programação mesmo para continuar dela. Aqui o nosso sensor de luminosidade agora ele está no pino 13, ok? Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma nova variável, tá? Pin sensor, e ele está no 13. E vou criar aqui uma outra variável aqui, que vai ser o sensor. E assim, da mesma forma, gente, ó, vou colocar aqui, ó, sensor vai ser igual, né? O digital, read, então ele vai fazer a leitura, tá? Do pino 13, do pino do sensor. Então ele vai fazer a leitura aqui do que está, né, conectado aqui no pino 13 e vai armazenar essa informação aqui, né, na nossa variável sensor. Tá? E aí eu vou colocar aqui agora a minha end, certo? Nesse caso aqui, como eu tenho uma OU, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque se eu coloco assim, por exemplo, né, botão 1 igual a 1, ou botão 2 igual a 1 e, né, então, na verdade, o que nós temos é isso aqui, ó. A mais B vezes C. E aí, se o meu A for verdadeiro, né, ele vai ignorar o meu C. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui o entre parênteses aqui. Não sei se vocês lembram aí, vocês devem ter estudado isso aí com a tia Monique ou com o tio Regimar, né? Então, eu coloco isso aqui entre parênteses, aí sim eu coloco a minha end. Então, ó, se o meu sensor for igual... E aí, né, antes de responder, eu pergunto para vocês aí, né, pensarem aí. O que eu tenho que colocar aqui? 0 ou 1? Se eu falei que eu só quero que acione quando ele, né, só ligue o LED quando ele não está acionado, então aqui, na verdade, é quando for 0, certo? Então, né, só tinha isso de adaptação aqui na nossa programação. Ah, tá, tem que tirar esse troço aí que eu botei. Vou botar aqui como comentário. Então, ó. Então, aqui o meu tá acionado, aperto e o meu LED não acende. Quando o meu sensor de luminosidade é desacionado, aí volta a funcionar, né, o meu LED. Tranquilo, gente, essa primeira atividade. Luiz Claudio, você conseguiu montar aí também? Como é que está aí o andamento? Então, ó, isso aqui é um modelozinho, tá? Para quem quiser praticar depois, eu vou mandar esse slide, tá? Então, vai ter aqui a imagenzinha do circuito e, né, uma sugestão de programação, mas tanto da primeira parte, tanto da parte com desafio, tá? Então, aqui é um outro modelo, não é idêntico ao que eu fiz na aula, mas também pode, né, como a aula está sendo gravada, você vai poder assistir também na própria aula gravada, se quiser. Uma outra situação aqui que eu coloquei, né, agora eu tenho, né, 2 LEDs e 3 botões. E aí eu tenho a situação seguinte: o botão 1 liga o LED 1, o botão 2 liga o LED 2 e o botão 3 desliga os LEDs, ok? Tá? Luiz Cláudio, se você puder aí, cara,
montar esse circuito aqui, esse circuito no seu simulador. Essa aqui é a sugestão. Dá ok aí quando concluir, Luiz. Então vamos lá. Então vamos começar aqui, a primeira parte aqui do nosso programa é criando as variáveis. Certo? Então eu vou criar aqui, dessa vez, vou criar só as variáveis dos meus botões. Não vou criar as variáveis dos pinos. Então, ó, botão 1, botão 2, botão 3, add 1, add 2. Então está criadas as variáveis, certo? E aí agora o próximo passo é fazer a configuração, né, do nosso controlador. Então eu vou configurar aqui os pinos. Então, ó, pin mode. E aí o primeiro pino é o pino 2. Então, ó, pino 2. Ele é uma entrada. Novamente. Pin mode. Próximo pino. Pino 4. 4. Entrada. Próximo pino é o pino 7 agora. Ele também é uma entrada. O próximo agora é o décimo. Ele é uma saída. E o último pino, o pino 12. Ele também é uma saída. Ok. Então, configurado aí agora o nosso controlador, agora a gente pode vir direto para o programa. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui para armazenar as informações dos nossos botões. Botão 1 é igual, né, ao digital grid. E aí é a leitura do pino 2. O botão 2, né, vai ser a leitura do pino 4. E o botão 3 é a leitura do pino 7. E aí agora a gente pode entrar aqui nas condicionais, né? É o primeiro if. O que a gente comentou? Se eu apertar o botão 1, liga um LED 1. Então, se botão 1 for igual a 1, aí eu posso fazer aqui mesmo, ó, digital right, aí é o pino 10, vírgula, high. Então, se eu apertar o botão 1, se armazenar 1 aqui nesse cara, né, vai colocar nível lógico alto no pino 10. Não preciso botar chaves, porque é só uma ação, então já está resolvido. Próxima condição. Se o botão 2 for igual a 1, então digital right, aí ele vai acender, né, o segundo LED que está conectado no pino 12. Então, pino 12, nível lógico alto. E a última condição é se o botão 3 for acionado. Aí o que tem que acontecer? Ele tem que desligar os dois. Então aí agora eu vou precisar da chave. Então, digital
right 10,0 e digital right 12,1. Então, tá aí o programa, gente. Então, ele vai executar o que a gente pediu. Vamos fazer o teste, ver se eu esqueci alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que eu esqueço. Aqui eu escrevi errado. A setup. Todo mundo consegue acompanhar aqui a telinha do erro? Normalmente isso aqui é extremamente comum. Depois que o programa, alguma coisa que você falha, né? Então vamos fazer aqui o teste. Então, ó, apertei o primeiro botão, acendeu um LED 1. Apertei e desligou. Apertei o segundo, acendeu um LED 2. Apertou o terceiro botão, desligou. Apertei o 1, tem que acender. Se apertar o 2, tem que acender também. Desligou. Gente, tranquilo essa programação? Até então, tá bem tranquilo? Então tá. Vou dar continuidade, então. Novamente aqui, ó, também tem aqui a sugestão aqui de programação, tá? Então depois vocês vão poder praticar aí na casa de vocês, tá? Então olha agora, vamos agora para a parte final aqui das condicionais. Então agora o if, o else if e o else. Tá? Então é se não se e se não. Tá? Então, como é que funciona aqui a programação? É assim, ó, if, você bota aqui a condição e dentro da chave você coloca a coisa que você quer que faça. Fazer coisa A. Aqui. Aí você vai botar logo em seguida, se não if, aí você vai botar uma segunda condição e dentro da chave vai colocar o que você quer que ele execute. E o se não, aí não precisa de condição, tá? Não tem condição aqui entre chaves. E aí eu vou explicar esse motivo mais para frente, tá? E ele vai executar essa ação aqui. Ele é totalmente diferente dos três ifs, né? E ele tem uma utilidade, assim, de certa forma, né, melhor do que só ficar usando o if, tá? Então aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo que é a seguinte: se a temperatura for maior ou igual a 70, né, ele vai fazer aqui uma operação aqui, né, uma ação de perigo e vai desligar o sistema. Então tem aqui uma ação aqui que vai fazer isso. Mas se a temperatura não for maior que 70, ele vai verificar essa daqui, né? Então ele vai verificar essa aqui agora. Se a temperatura for maior que 60, né, aí ele vai dar um alerta aqui para, né, dar pedindo atenção, tá, do usuário. Então ele vai fazer uma informação aqui de alerta aqui no caso, tá? E aí, aqui no comentário, ele dá aqui, ó, que né, para temperaturas, né, maiores ou iguais a 60 e menores que 70, tá? E aí, depois eu vou explicar por que é menor do que 70, se na configuração ele só deu maior ou igual a 60. E o último aqui, o else, né, é para todas as temperaturas menores que 60. Por que nesse caso aqui é para todas as temperaturas menores do que 60? Porque ele vai executar o que está aqui se nenhuma dessas duas aqui forem atendidas. Então ele vai tentar esse se, vai tentar esse se, mas se não for nenhum desses dois, ele vai executar essa. Tá? Então ele vai executar o que tiver aqui dentro se nenhuma dessas duas aqui forem atendidas. Tá? E aí eu coloco aqui uma comparação. Se eu fosse usar somente ifs, tá? E se eu uso if, else if e else. Então, aqui nessa primeira situação, como é que funciona? Ele entra nesse if, se for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro,
né? E vai pular esses dois aqui e vai continuar o programa, tá? Já nesse aqui, não. Se esse aqui for verdadeiro, né, ele executa o que está aqui dentro e vai para o próximo para tentar fazer o próximo. Tá? E se o próximo acabar sendo verdadeiro também, ele também vai executar o próximo. Ele vai executar tanto esse quanto esse. Já nesse caso aqui, ele não executou os dois. Ele vai executar somente o primeiro. Tá? Agora, se for falso, aí ele vai tentar ir para o próximo. Vai tentar ir para o próximo para ver se o próximo é verdadeiro. Se o próximo for verdadeiro, aí ele executa e novamente, né, ele pula essa tarefa aqui e vai direto e continua para o resto do programa. Diferente desse caso aqui, né, que é idêntico a esse. Mas se for falso, né, esse caso último aqui, ele executa, independente, né, da condição. Se essas duas aqui forem falsas, essa última aqui, ela vai ser executada de qualquer forma. Né? Diferente desse caso. Se aqui for falso, e essa última for falsa, ele não executa nenhuma das três. Aqui, nesse caso aqui, ele vai executar essa última se essas duas primeiras forem falsas. Tá? Aqui não tem situação de falso, né? De não executar essa. Ok? Então, é assim que funciona o if, o else if e o else. Tá? Então, aqui é uma comparação da mesma programação de antes. Então, antes, se a temperatura fosse maior que 70, se a temperatura fosse 80, por exemplo, ele iria executar essa daqui e não iria executar as outras duas. Tá? Já nesse caso aqui embaixo, ele executaria essa atividade e executaria essa também, porque 80 é maior do que essa, né? 80 é maior que 70 e 80 é maior do que 60 também. E ainda iria, né, executar essa daqui também. Aí ele iria executar as três, porque as três, tá, atendem, né, a situação com o verdadeiro que está aqui dentro. Porque 80 é maior do que, né, ambos essas três situações. Nesse caso aqui, ele só iria executar essa daqui. Tá? Outro detalhe que é importante também é que se eu, né, aqui eu coloquei aqui para temperaturas maior que zero, mas se porventura, né, eu tivesse uma situação aqui, uma temperatura abaixo de zero, né, -5, por exemplo, nessa primeira programação, ele iria executar a situação como seguro, mas nessa aqui não, porque -5 não atende a essa condição. Tá? Então, assim, quando você tem várias situações, né, várias condições, né, para atuar no mesmo componente, é muito mais adequado você usar esse tipo aqui de programação, tá? Em vez de ficar usando um monte de if, porque você vai ser obrigado, né, a atender melhor essas condições aqui. Aqui, nesse caso, para ficar idêntico, eu teria que colocar, né, maior ou igual a 60 e menor que 70. Aqui eu teria que colocar menor do que 60. Aí sim, isso daqui seria idêntico a de cá. Tá? Mas, né, essa situação aqui é bem mais recomendável, bem mais simples de poder programar também. Tá? Então aqui eu coloco aqui, né, um exemplo, tá, que é o seguinte. Né? Um LED deve ficar piscando a frequência de 2 Hz, tá? E deve apagar enquanto o botão estiver acionado. Tá? Então, essa é a ideia da programação, é isso que eu quero. Então, enquanto eu estiver apertando o botão, meu LED tem que ficar apagado. Se eu soltar o botão, né, o LED tem que ficar piscando. Tá? Eu vou colocar novamente aqui a sugestão. O Scald aí monta aí novamente aí o circuito, tá? Vou aguardar para a gente começar.
Então, vamos dar continuidade aqui. Então, olha, então vamos novamente criar aqui as variáveis. Agora eu vou criar as variáveis para os pinos dessa vez, tá? Então, ó, eu vou criar aqui, ó, o botão vai ser o nosso pino 7. E aí tem que definir que tipo de variável é ela. No caso, vai ser inteira. E o nosso LED vai ser o nosso pino 10. Tá? Eu tô modificando a forma como eu estou programando para vocês verem aí que dá para montar de várias formas diferentes. Tá? Então, agora vamos fazer a parte aqui da configuração. E aí eu falo o seguinte, que o, que o pino do botão ele é uma entrada e o pino do meu LED é uma saída. Então está aí configurado, né, do jeito que a gente precisava. Agora a gente pode ir para a parte do programa em si. Tá? É o seguinte, aqui a gente vai entrar o quê? Num if e num else. Tá? Então, se essa situação for verdadeira, executa o que está aqui. Se não, vai executar aqui, certo? Então, a situação que eu quero inicialmente verdadeira é se o meu botão, né, digital read do botão, então se a leitura do botão for igual a 0, o que ele tem que executar? Ele tem que desligar o nosso média. Então tá aí. Então, se isso aqui for verdade, ele desliga o LED. Mas se não for, aí ele vai executar o que está aqui. E é o que eu quero que ele execute aqui? Eu quero que ele fique piscando. Né? Aí eu tenho que botar a frequência. Então, ó, digital write, média, vírgula 1. Aí eu tenho que dar o tempo. E aí, assim, como eu dei a frequência, vou criar aqui uma nova variável. Vou criar a variável frequência, F. F. Eu disse que era 2 Hz, né? Então, eu boto aqui 1 segundo dividido pela frequência. Como a frequência aqui era 2, essa conta aqui fica fácil. Mas, assim, se desse uma frequência, né, diferente, você não necessariamente precisa fazer a conta. Eu posso só mudar aqui o valor, fica bem mais fácil, e você modifica, né, em todo lugar que tiver essa frequência F aqui, você vai alterar automaticamente aqui, certo? Então, ó, eu vou fazer aqui de uma forma, depois eu vou fazer uma melhoria. Então, ó, digital write, LED 0. Então, ó, então ele vai migrar, vai esperar esse tempo, vai desligar e vai esperar o tempo de novo. Então vamos ver como é que vai ficar o nosso programa. Tirar esse parênteses aqui. Espera aí, gente.
Pronto, notebook carregando. Então, ó, a falha está aqui, ó. Está dizendo aqui que tem um erro aqui no nosso. É esperado aqui, ó, né, no void loop é esperado, né, vou botar um zoom aqui, ó, é esperado uma chavinha. Mas tem a chavinha. Qual é o problema que está tendo? O problema é que eu não fechei a chave do else. E aí essa chavinha agora virou a chavinha do else e o loop ficou sem. Então, eu vou colocar uma aqui. Ok? Vamos testar de novo. Não sei se essa aqui vai ter. Tá. Então, ó. Aí que ainda tem mais um erro aqui ainda. Tentar entender aqui. É, eu estou na prova do fogo mesmo, hein? Caramba, hein? Espera aí que eu vou descobrir aqui o que aconteceu aqui agora. Bom, gente, eu vou fazer alguns testes aqui, só para poder ver onde é que o programa está errando aqui. Então, eu vou tirar esse pedaço aqui. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Vou colocar aqui para ele já ficar aceso. Então, quando acontecer esse tipo de problema, é até legal que vocês vão entender como é que eu resolvo o problema, tá? Então, em teoria, o meu LED vai ficar aceso agora e quando apertar o botão ele vai desligar. Então, vamos ver se ele está acendendo. Quando apertar... Ah, tá. Agora eu entendi aqui a ideia. Na verdade, quando eu apertar, isso aqui vai ser igual a 1. Então, só que aí... Tá, ok. Só que aí ele está desligando e ligando ao mesmo tempo. Então, na verdade, esse pedaço aqui a gente já arrumou. Aí por isso que não dá para ver aqui ele desligando. Ele só cai a potência do LED. Então, agora vamos testar aqui agora. Então, ó, como o meu botão não está sendo acionado, ele está aqui entrando nesse else agora. Senão, ele está botando para piscar. Como aqui no caso, se eu apertar aqui o botão agora, ele desliga. Né? Se eu soltar, ele volta a piscar. Certo? Vou mostrar aqui uma variação aqui da programação, tá? Que a gente pode fazer para isso daqui ficar um pouco menor. Para isso aqui ficar um pouco menor. Eu vou criar aqui uma variável, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada situação, igual a 0. E aí, em vez de ele colocar 1 ou 0 aqui, eu vou botar aqui situação. Vou apagar esse pedaço. E aqui embaixo eu vou colocar que a minha situação ela vai, né, ser invertida. Então, aí ele vai inicialmente colocar 0 e vai esperar o tempo e vai armazenar nessa variável situação. No caso, se aqui tem 0, ele vai armazenar o não desse cara aqui, vai armazenar o número 1. E aí ele vai entrar de novo, vai ligar, vai esperar aqui o tempo e vai inverter para 0. Aí toda vez que ele entrar, ele vai
né, ligar ou desligar e vai inverter para a próxima sequência, né, ele ficar piscando. Vou botar aqui o ponto e vírgula, que eu esqueci. Então, mesma coisa, tá? É uma forma aí que você tem para poder, né, assim, dar uma enxugada na sua programação, tá, gente? E aí, assim, eu recomendo para vocês o seguinte: quando vocês forem fazer lá alguma programação de TCC, alguma coisa assim, gente, não deixa a programação de vocês chegar a 200 linhas, 400, não. Tenta enxugar ela, porque se tiver algum erro, vai ficar mais fácil de arrumar, tá? Ok? Porque quanto mais linha tem, mais coisa tem para arrumar. Então, se você conseguir pensar nessas artimanhas aí, ajuda bastante. Tá? Tranquilo essa terceira atividade, gente? E aí, novamente, ó, o circuito e uma sugestão de programação. Tá? Aqui eu boto o tempo mesmo. Ah, deixa eu mostrar para vocês que se eu quisesse aumentar a frequência, por exemplo, para 4 Hz, só mudar aqui para 4, ele vai passar a piscar na nova frequência que você definir. Então, eu quero uma frequência agora de 7 Hz. Não sei se aqui vai ter algum problema, porque isso aqui precisa ser um número inteiro, né? Não sei se ele converte automaticamente. Ele deu uma travada aqui na hora de, de passar a parte aqui do código. Vamos tentar de novo. Aí, para resolver, a gente faz isso daqui. Ó. Vamos ver no caso, eu vou ter que criar uma outra variável, mas vamos ver aqui. Aí transformou agora esse cara aqui numa inteira. Né? 1000, aí vai fazer a divisão, vai ter o número com vírgula, mas ele vai sumir com as vírgulas. Então, aí ele faz a nova frequência. Né? 5, o valor que você quiser, tá, gente? Se eu quisesse, por exemplo, uma frequência de meio hertz ou de 0,3, é com ponto, tá, gente? Não é com vírgula, não, tá? Ah, aí aqui eu não poderia mais ser inteiro, teria que ser um número com vírgula. Agora está aí com uma frequência agora, né, menor que 1. Gente, agora a última parte aqui da prática é essa daqui. Essa daqui é um pouco mais difícil, tá? Essa daí, Luiz, não precisa montar, só acompanha, mas aí depois treina, tá? Essa daqui eu só tenho um botão e esse mesmo botão liga e desliga o LED, tá? Então não dá para simplesmente montar a programação da forma que a gente imagina. Então vou montar aqui, vou abrindo aqui e vamos tentar montar ela. Então é essa última aqui agora. Então, vamos novamente lá criar as variáveis. Então, ó, primeira inteira que a gente tem vai ser o nosso LED, está no pino 10. A outra é o botão, que está no pino 7. E aí vamos fazer aqui as nossas configurações. Primeira configuração
Vou fazer aqui o do LED, né, que vai ser uma entrada. O botão é uma saída. E agora vamos para a parte do programa em si. E aí, o que eu comentei? Se, né, eu apertar o botão, né, então vamos lá, digital read igual a 1, eu quero que acenda. Então vamos lá, digital write, né, do botão, vírgula 1. Aí vou botar aqui agora um else if, que é a seguinte, ó, digital read igual a 1. Esqueci aqui que eu tenho que botar aqui o botão. E aqui não é o botão, aqui é o edge. Eu quero que desligue, né? Então, assim, é claro que essa programação aqui não vai funcionar, né? Porque primeiro que eu botei a condição if aqui igual para as duas. Eu botei igual para as duas. Então não vai funcionar dessa forma. Não vai funcionar. O grande detalhe aqui agora é que a gente vai ter que usar uma variável aqui de suporte, tá? Vai ter que usar uma variável aqui de suporte. Porque é o seguinte, quando eu apertar uma vez aqui, ele vai entrar aqui no if e vai ficar, né? E vai ficar tentando, vai entrar nessa aqui e vai entrar nessa. Então ele vai entrar nas duas, porque isso aqui é verdadeiro tanto nessa, tanto na outra. Então eu preciso de uma variável de suporte que, quando eu apertar aqui o botão, ele não entre mais nesses ifs. Então eu vou criar aqui uma variável aqui, vou chamar ela de suporte mesmo, tá? Ela pode ser 0. Tá? Então aqui é o seguinte. Então, se o meu botão for igual a 1 e o suporte, né, for igual a 0, ligue aqui o meu LED, certo? E faça o meu suporte agora ser igual a 1. Ou seja, agora, em teoria, ele não entra mais, né? Ele não vai entrar mais nesse if. Não vai entrar mais nesse if. Agora, quando eu apertar aqui de novo, ele vai entrar nesse if aqui agora. Pois bem, ainda temos um certo problema. Eu posso botar aqui para funcionar, mas, de certa forma, né, esse suporte aqui agora não deixa mais, né, se eu pressionar a primeira vez, não entrar mais nesse if. Agora ele só vai entrar no de baixo. Mas tem um pequeno problema. Porque eu vou apertar o botão 1, entenda que o Arduino é extremamente rápido. Eu não vou conseguir apertar esse botão tão rapidamente, de forma a não dar tempo dele chegar nessa segunda situação. E aí, quando apertar esse botão, né, ele vai entrar nesse, né, e aí o botão vai ser 1 e o suporte vai ser 1 também, vai entrar nesse logo automaticamente. E aí, o que eu vou fazer agora?
Eu vou fazer uma outra situação, né? Eu vou criar agora uma situação aqui a seguinte. Se, né, o meu botão for igual a 1, não o botão, né, mas sim o sinal que vem do botão, né? Então, deixa eu copiar isso daqui para colar aqui. Ele vai executar o que está aqui dentro, tá? E aí deixa eu colocar as chaves aqui. Eu estava esquecendo delas. Ok. Então, se apertar 1, ele agora vai. Eu vou usar aqui agora uma outra variável aqui também de suporte também. Mas vou usar um suporte 2 agora. Ela não faz diferença a variável, não. Não. Então, ela vai ser igual a 1. E aí, aí eu vou usar aqui agora o else if. Se o meu botão agora, se eu apertar uma vez, ele vai transformar esse suporte 2 em 1. Né? Agora, se ele for 0, eu quero que transforme esse suporte 2 em 0. E aí, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Tá? A ideia é a seguinte. A ideia é que esse suporte 2 agora só vai deixar eu entrar nesse primeiro if aqui só depois que eu soltar o botão. Então, aqui, ele só vai entrar se aqui for, né, end suporte 2 for igual a 0. Então, assim, se eu apertar uma vez, o suporte 2 fica igual a 1. Enquanto eu não solto o botão, né, ele não entra nesse if. Ele não vai entrar nesse if. E aí, como eu botei else if aqui, ele só vai entrar agora nessa segunda situação se eu soltar o botão. Ok? Tá? Então, aqui está a segunda condição. Ok? Agora, o que pode ter alguma coisa aqui, né? Como aqui ele não é muito bom para poder organizar aqui o meu programa. Então, vamos montar, terminar de montar aqui. Eu vou arrumar aqui, transformar isso aqui no comentário, criar aqui o void loop. Então, vamos ver se as chaves estão certas. Aqui, essa chave fecha com essa. Essa daqui fecha com essa. Está faltando ponto e vírgula daqui. Essa chave fecha com essa. Aqui, vamos testar, vamos ver o que dá. Vamos ver se vai ter algum erro aqui. Tá. O meu erro aqui foi que o LED aqui em cima está com L minúsculo e o LED aqui embaixo está com L maiúsculo. Ele está dizendo que não existe essa variável. Né? Vou botar aqui, ó. Essa variável não foi declarada, né, no escopo. Então, na verdade, ela não foi declarada porque ela está minúsculo. Vamos ver agora. Então, foi. Vou apertar o botão. Acendeu. Vou apertar. Desligou. Então, assim, gente, esse aqui é um pouco mais difícil. Tá? Essa daqui, né, dá um pouco mais de trabalho assim, de pensar. Mas eu acho que é um dos desafios que, quando o aluno vem pedir para eu ensinar Arduino, eu coloco ele para pensar. Tem uns outros aí que eu também coloco também.
né? E que depois que o aluno consegue fazer isso daqui, a mente dele abre bastante assim, para outros desafios, tá? Se eu não me engano, eu acho que esse era o último. Tá? Aqui também tem um exemplo. Esse exemplo aqui está mais simples, porque eu não vou conseguir decorar de cabeça o que eu pensei na hora, né? Mas está até mais simples do que aquele, mas faz a mesma coisa. Para quem for quiser tentar depois aí em casa, brincar aí, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Queria agradecer aí vocês que ficaram aí até o final. Espero que, né, tenha ajudado a entender aí essa questão aí do IF. Na próxima aula, eu pretendo ensinar processos repetitivos, tá? Com for. A programação vai ficar mais simples ainda do que já está. Né? E é isso. Né? Espero que tenha gostado. Abraço aí. Passa a palavra aí para os professores. Obrigado, Max, pela ajuda aí, pela aula. Tá? Você está prevendo mais uma ou duas aulas ainda? Então, Leandro, eu até estava pensando, né, em colocar a programação o do while, né, e o for na mesma aula, né? Mas assim, né, uma lógica dessa aí acaba levando 1 hora e meia, né? Então Mais ou assim, menos, mais ou menos. então assim, para a gente poder ver, né, a aplicação legal, né? O Sim. for é o próximo, né? E aí fecharia com o do, né? Assim, tem muita coisa que eu poderia ensinar de Arduino, né? Mas aí assim, aí vai ficar muito extenso a partir daí. Como a gente colocou, é uma introdução ao Arduino, né? É para a pessoa perder o medo e começar a fazer as programações. Eu acho que, igual a gente falou lá no primeiro encontro, é legal o estudante de eletrotécnica, por ser uma ciência exata, entender um pouco de programação. Eu acho que a partir de agora não tem como a gente fugir dessa programação, nem que seja um pouco de básico, entender, tá? A gente colocou também nas nossas conversas entre os professores, que para os alunos decidir quais seriam as atividades dos próximos encontros. Tem algumas atividades que a gente tá propondo para vocês, aí a gente colocar em votação o que vocês acham que a gente deveria falar um pouco. A gente tem alguns temas que já foram falados sobre energia renovável, sobre eletrônica embarcada em automóveis, sobre carros elétricos. O professor Pericles também se propôs a falar de tanto de engenharia de controle quanto de se é um tema um pouco fora da eletrotécnica, mas eu acho que é interessante para a gente conversar aqui sobre o xadrez. É um projeto que ele tem sobre xadrez. Às vezes alguém tem interesse e gostaria de aprender um pouco mais e sobre xadrez. Eu acho que é interessante também, tá bom? Aí deixar vocês falarem ou escreverem no chat quais temas que vocês têm interesse, ou se alguém tiver algum interesse em algum tema que não esteja aqui, a proposta é após o término do mini curso que o Max está fazendo, que ele vai fazer em uma ou duas aulas ainda, né? Então a gente está podendo já pensar nesse próximo tema. E, de novo, para quem chegou depois, a aula está sendo gravada. Ok, eu vou pedir de novo para o pessoal escrever o nome completo aí no chat. Mesmo aqueles que escreveram, se puder escrever mais uma vez, por favor, para a gente estar emitindo o certificado no final, tá? Além dos temas que acharem mais pertinentes para a gente estar conversando aqui. Leandro, eu acho que é interessante escrever no chat aí os temas, cara, para eles poderem. Eu, por exemplo, já esqueci todos eles já. Só do xadrez. Tá bom, vou colocar aqui, só dar um copiar colar aqui. São só propostas. O pessoal pode votar nas propostas, como também pode tá sugerindo novas ideias para a gente estar colocando aqui nos encontros, tá? Romero, Luiz Cláudio.
Daniel. Romero, vamos fazer o TCC não? Romero, eu tô vendo o vídeo dele aí. A novo muda. Já estamos dando continuidade. Hoje eu encomendei o transformador para o TCC. Ah, legal. Assim, não é obrigatório, mas se quiserem aproveitar esse tempinho aí para dar andamento, a gente tá à disposição aí, tá bom? Beleza, nós vamos entrar em contato. Só precisando dar uma melhoradinha no projeto, né, na escrita dele, para entrar em contato. Tá bom. E aí, pessoal, quem quer sugerir algum tema ou opinar quais serão os próximos temas? Brazão, vocês não tinham dito, acho que de instalação predial, alguma coisa assim? A gente pode colocar a instalação predial também. Tá? Algum tema específico de predial, que é bem amplo. Vai quebrar, dói. Eu lembro que na primeira votação que teve, a gente tinha colocado esse como um dos temas que a gente queria estudar. Ah, legal. Vou estar anotando ele aqui agora também. Então, dentro do predial, professor, é possível a parte de software. O Alex e o Felipe, nós estamos desenvolvendo aqui um projeto de uma residência real. Então, usando o Onca. Mas se tiver alguma ideia dentro dessa para um mini curso aí. Tá bom, a gente vai pensar em alguma coisa aí. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ficamos só com três alunos aqui, né? O Luiz Cláudio, o Romero e o Daniel. Caiu um pouco a nossa frequência, tá? Vamos animar o pessoal aí. Romero tá com um estante bonito ali atrás, ó. Cheio de livros. Parabéns. Tá ok? Se ninguém tiver mais algum assunto que queira tratar aqui, agradecer de novo o professor Max pelo mini curso e vamos seguir em frente aqui, tá? O vídeo foi gravado e a gente vai colocar no YouTube essa aula aqui, tá bom? Abraço a todo mundo, boa semana a todos. Abraço a todos aí. Abraço aí para todo mundo, gente. Obrigado.